Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou passar uma reflexão que eu quero intitular como Fé e Ação. Talvez você já deve ter ouvido alguma coisa parecida, mas o Espírito Santo de Deus é maravilhoso. A Bíblia é uma fonte inesgotável. Então, sempre que nós disponibilizamos do Espírito Santo de Deus em nossa vida, com certeza a palavra de Deus vira pérola na boca de quem é usado pelo poder de Deus. A palavra de Deus diz em Tiago 2:22, vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. A fé é algo que não pode faltar na vida do ser humano. A fé deve ser um fator primordial. Às vezes, você já se cansou. Você confiou, acreditou, pôs a sua fé, e aquilo que você desejou não aconteceu. Mas eu ainda continuo além. Você deve nunca desistir. Mesmo que você não conseguiu algo que você desejou em seu coração, ainda assim, a fé é o único instrumento que eu posso dizer a você que você pode usar, ter ela como ferramenta em seu coração. Não deixe a fé em hipótese alguma de lado. A palavra de Deus fala muito sobre a questão de Abraão. Quando a palavra fé é acrescentada na Bíblia, na maioria das vezes, ela é complementada com um princípio que deu origem à fé. Esse personagem que você já ouviu falar, que você conhece sobre ele, que é Abraão. Então, Deus pediu o filho dele, que ele levasse o filho dele até o monte e oferecesse o filho dele em sacrifício. Abraão obedeceu, não cruzou os braços, tomou o filho, fez como o Senhor tinha mandado e levou o filho até o monte. Chegou lá, na hora dele oferecer o seu filho em holocausto, no caso, quando ele ia oferecer o seu filho para a morte, através de um holocausto que ele ia fazer, ele ia cortar mesmo o filho, ia cortar a cabeça do filho, e ali ele ia oferecer o seu filho a Deus como o Senhor tinha pedido. Mas olha só, quando Abraão levantou a mão com um cutelo, facão, cutelo, quando ele levantou a mão e ia descer o cutelo, o anjo bradou e falou: não faças isso com o rapaz. Posso dizer que o anjo de Deus segurou na mão de Abraão. E Deus falou para ele: eu bem sei que tu és filho de Deus, que você teme a Deus, porquanto não me negaste
o teu filho que tu tanto amas. Então houve aí uma ação da parte de Abraão. Não adianta querermos que a nossa fé haja completamente quando nós cruzamos os nossos braços, quando nós não tomamos atitude. A fé precisa de uma ação, de uma determinação da sua parte. Você crê, você tem fé, mas você precisa de agir. Se as coisas estão demorando, mesmo assim você vai agir. Você vai completar esta fé com a ação. A maneira como você completa a sua fé é a maneira de você ser alguém determinado. Você avança, você luta, você corre atrás e a fé vai ser completada na sua vida. Não adianta você estar de braços cruzados, eu estar de braço cruzado e não tomar a minha atitude. Porque existem pessoas que a fé por si só, ela funciona. Existem momentos que Deus não precisa de nada seu. Bastou a sua fé e Deus age por você. Mas em muitas situações, em muitos casos, quase que em todos os casos, nós dependemos de colocar a nossa fé em ação. E essa ação é fazendo algo. Vamos dizer que eu quero um suporte de Deus na medicina. Recebi uma notícia e a notícia não foi muito boa. O médico pediu alguns exames. Eu agora vou correr atrás do exame, acreditando que esse Deus, em hipótese alguma, através da minha fé que tenho nele, ele nunca vai me abandonar. Você vai, faz seus exames, até o dia em que você recebe o resultado. Recebe o resultado, deu positivo. É verdade, você está com a enfermidade que o médico suspeitava. Só que daí, você continua com a sua fé. E o médico vai e fala assim, eu vou repetir um outro exame daqui a um tempo. E passa novamente o exame para você. E você, com fé, você corre atrás, você faz por onde. Evita vacilar na fé. Evita permitir que o medo assole você neste momento que você precisa de juntar todas as suas forças, colocar a sua alma no altar do Senhor, agilizar tudo que você precisa. Imagina comigo o seguinte, o médico passou os exames e se você deixar para lá e só acreditar, só ter fé, nada vai acontecer. Você tem que encarar, você tem que enfrentar, correr atrás, fazer o exame no dia que os médicos pediram e leva lá. Pronto. O produto final vai ser a sua fé. Quando você chega no médico, o exame dá negativo. Sabe por quê? Porque você insistiu, você trabalhou por isso daí. E muitas outras coisas na vida, precisamos de colocar a nossa fé em ação, e colocar a fé em ação não é você ficar parado, é você atuar. É uma fé atuante. É uma fé onde você não fica omisso à situação.
Mas evita nesse momento de que você está correndo atrás e administrando a sua fé, evita de deixar a mala do medo, do pânico, da incerteza atuar na sua vida. Porque os fatores pelas quais o inimigo pode trabalhar na sua mente, dizendo para você que você vai continuar com o mesmo problema, é a arma que ele tem e que sua própria mente também tem contra você. Se você não tirar essa incerteza e deixar só a fé funcionar, é bem certo que a fé é algo abstrato, é algo que você não sabe se verdadeiramente vai acontecer, mas você crê, você acredita que lá no fim dá certo. No tempo de Deus dá certo. Você será surpreendido com o melhor e pelo melhor. Não é tão bom? Só que quando você encerra esse primeiro triunfo da fé, logo vem outra circunstância que você vai ser arremetido a viver pela fé também. Imagina comigo que Abraão, para ele ser o pai da fé, ele teve que tomar atitudes. Atitudes essas que muitos de nós jamais tomaríamos. Primeiro, pegou o seu filho e é muito duro ele pegar um cutelo, um facão, levar com ele, montar algo tipo uma fogueira e colocar o filho amarrado. Ele ainda amarrou o seu filho. Olha como Abraão teve fé, como Abraão acreditou. E, na verdade, em nenhum momento Abraão pensou o contrário. Não, eu vou fazer o que Deus mandou eu fazer. Eu vou fazer do jeitinho como o Senhor mandou eu fazer. Só que quando ele ia imolar o seu filho, quando ele ia matar o seu filho, Deus bradou e falou, não precisa, porque eu sei que tu me amas e também sei que tu amas o teu filho. Por você não ter me negado seu único filho, não precisa de você fazer isso. E Abraão continuou a sua jornada. Então, Abraão ganhou o título de pai da fé justamente por isso, porque todas as ações que ele tomou antes do acontecimento, né, de Deus falar com ele outra vez, tá? Em momento nenhum ele pensou assim, será que Deus vai permitir que eu faça isso? Ele não pensou em nada, porque isso aí é a incerteza em nosso coração. Então ele não pensou em nada, ele simplesmente fez o que o Senhor mandou. E a nossa fé precisa de ter a ação. No caso aí, Abraão teve fé junto com a ação. A ação funcionou junto com a fé. Imagina comigo, um homem sai de barco, mas antes ele pega um remo do lado direito e escreve no remo do lado direito fé. E no remo do lado esquerdo ele escreve ação. E agora esse homem vai tomar o remo direito na mão e vai começar a tocar o barco, fazer o barco andar e fazer o barco andar com o remo direito. Então ele começa a atuar com a mão direita, que se chama fé, né? Como eu falei, o remo direito está escrito fé. Ele começa a atuar, navegar o barco com a nau direita. Sabe o que vai acontecer? O barco vai começar a rodar só para o lado direito. Ele não vai sair do lugar. Da mesma forma,
Se esse homem atuar com a obra, o remo que eu falei do lado esquerdo, este remo tem o nome de obra. Ele começa a remar o barco com o lado esquerdo. Ele vai ficar rodando em círculo só para o lado esquerdo. Não vai sair do lugar, não vai chegar ao destino. Mas quando este homem toca as duas mãos, que é a fé e a ação, ele vai tocar e o barco vai à frente. Ele vai conseguir o objetivo. Imagina comigo que se você tocar nos dois remos, na fé e na ação, começar a remar dos dois lados, direito e esquerdo, você vai fazer com que seu barco avance. Seu barco vai chegar no destino. Você vai alcançar o alvo. Existiu e existem muitas coisas em minha vida que eu dependi e dependo da ação e da fé. Porém, sempre a fé tem que vir antes. Eu tenho que acreditar. Eu tenho que acreditar que eu tenho um Deus poderoso que vai me levar até o fim. E agora eu tenho que fazer conforme me foi falado. Eu não posso tirar uma letrinha, uma palavra daquilo que me foi falado. Eu vou fazer do jeito certo para eu chegar no lugar certo, no destino certo. Não deixe, em hipótese alguma, criar incertezas em meio à sua fé. Senão você não chega no seu destino. Não toque só com a mão direita e nem só com a mão esquerda. Toque com as duas mãos. Avance. Avance porque o Senhor tem o melhor para você. O Senhor vai fazer o melhor por você. Ele já fez pela minha vida. Ele fez pela vida do Filho dele, Jesus. O Filho dele acreditou. O Filho dele morreu, ressuscitou e subiu ao céu. E está coroado, cheio de glória, para voltar e nos buscar. E o seu Espírito Santo está atuando em nossos corações. Peça ao Espírito Santo de Deus para acrescentar, para completar a sua fé. Para a sua fé ser completa, como eu falei, ela precisa da ação. Ela precisa de ter também o objetivo da sua fé. O produto da sua fé tem que ser Jesus. Porque se o produto da sua fé não é Jesus, é em vão qualquer outra coisa que não seja Cristo em nossa vida. Então, a nossa fé tem que ter ação. Ah, não aconteceu ainda, está demorando, mas continua com a sua fé. Mesmo que as coisas apontarem o contrário para você, para mim, nós vamos acreditar. Como nós vamos querer ver um país maravilhoso? Nós podemos até profetizar, podemos até acreditar e podemos até ter fé que o nosso país, o nosso mundo vai melhorar, vai ter melhorias em todos os sistemas do mundo. Mas se eu não fizer nada por isso, nada vai acontecer. Aquilo que é meu sentimento de fé, que está dentro do meu coração, jamais vai acontecer. Eu vou continuar vendo as coisas do jeito que está e nada vai mudar, porque eu só falo que quero um país melhor, quero uma família melhor, quero uma igreja que seja segundo o coração de Deus, quero uma comunidade que seja segundo o coração de Deus, quero meu município para Jesus, quero meu estado, meu Brasil, quero o mundo para Deus. Se eu nada fizer, as coisas não funcionam
quando não temos ação. Então, Tiago diz assim: vês que a fé cooperou com as suas obras. Olha só, vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Imagina que coisa linda! A fé foi aperfeiçoada pelas obras. Você começa a agir e você começa a ver a plenitude, a fé se completando e se aperfeiçoando. Vamos fazer o que podemos para ver a nossa fé completa e aperfeiçoada em Deus. Que Deus nos abençoe.